suas crenças, seus costumes, mesma coisa com os movimentos negros, que é o nosso arraigado eurocentrismo. É claro que os índios, suas doutrinas, sua visão de mundo, não são eurocêntricas. As raízes africanas, os nossos afrodescendentes, não são eurocêntricas. Então, aparentemente, seria muito fácil a gente superar esse eurocentrismo. Eu vou tentar, em 2 minutos, mostrar que não é assim. É muito difícil. O núcleo central, talvez, de toda a razão ocidental, isto é, eurocêntrica, é um princípiozinho pequenininho, chamado princípio da não contradição, já tem 2.400 anos, e que, repito, olha a importância, o núcleo central, talvez, de toda a razão ocidental. Ok? Bom, nós poderíamos ter a impressão de que isso é algo que pode ser superado facilmente. Vou dar um exemplo que não. Este congresso aqui, desde o seu primeiro minuto até o seu último minuto na sexta-feira, vai ser integralmente tomado conosco, sendo totalmente obedientes ao princípio da não contradição. Se a gente quiser confirmar, podemos ver todas as falas gravadas. Então isso dá uma ideia de que não é uma coisa simples, como tirar uma camisa, superarmos o eurocentrismo e facilmente entrarmos dentro do mundo dos povos indígenas e dos povos ou da afrodescendência. Claro que isso dá uma discussão imensa, muito maior, não é possível ter essa discussão aqui, mas é bom a gente chamar a atenção e talvez em algum outro momento esse ponto da questão central do eurocentrismo possa ser trabalhado com talvez uma atenção muito grande. Eu não sei o que vocês achariam do que eu acabei de falar, se concordam, se discordam, mas um congresso inteiro a gente usa esse princípio de coerência para nós ocidentais todo o tempo. Se vocês quiserem tentar contra-argumentar algum momento desse congresso, claro, eu estou à disposição. Então isso mostra que não é fácil a gente tirar a camisa eurocêntrica e vestir outras camisas, o que não é motivo para desânimo, absolutamente. E sim mostrar como essa tarefa é complicada. Quanta gente tentou sair do tronco da razão ocidental, sair de dentro dele e escapar. Filósofos como Nietzsche, Heidegger e outros tentaram, mas a força da gravidade do eurocentrismo, da razão ocidental, é tão grande que quem tenta sair de dentro dela para fora vai experimentar uma imagem, uma gravidade, uma força de gravidade intelectual enorme. Gostaria de ver, talvez vocês tenham outras ideias, outros caminhos para a gente trabalhar essa questão do eurocentrismo. Tudo também está imbuído nas tarefas desse cenário, a mesa também, então parabéns pelas falas. E não é nem um questionamento, é só um testemunho de quando estudava na UNEB, fazendo curso de turismo, em 2014, fomos fazer uma visita técnica à aldeia em Porto Seguro e passamos por todo aquele ritual, muito bonito por sinal, muito original, conhecemos tudo que existe em uma aldeia, das escolas, das tradições da alimentação, rezas, tudo. O interessante foi quando o professor falou, eu me recordei naquela época, porque estávamos na passarela à noite, né? Depois chegamos na visita técnica, fomos na passarela, no passeio, e aí uma colega viu o índio que nos recepcionou, que fez uma trilha conosco. Ele estava vestido de índio, né? Em todo esse passeio, e à noite ele estava de bermuda, camiseta e com uma loira e uma tatuagem. Ela se assustou. E tia, o que é aquilo? Meu Deus, eu fui enganada. Eu sim, por que você foi enganada? Ele não é índio, olha como ele está vestido, palavras dela. Então isso me lembrou muito aquela questão de ser ou não índio, né? Ele, para ela, lá na aldeia, ele era índio, mas na passarela de Porto Seguro, porque ele estava ali participando daquele momento com alguém, ele não era, ele deixou de ser índio. Né? Então, mostra realmente o desconhecimento da cultura, o desconhecimento do povo.
do nosso povo, porque o povo indígena é o nosso povo, é do nosso Brasil, é da nossa terra. E nós muito desconhecemos sobre o nosso povo. E o casulo do eurocentrismo também nos levou a isso. Nós ainda estamos presos a essa falta de cultura. E como o professor está tentando ainda sair desse casulo, tem sofrido muitas represálias. Isso, não sei aos meus colegas, mas a mim dá força para dizer: eu sou do Brasil, o povo indígena é do meu Brasil, eu também pertenço a esse povo. Esse tipo de atividade nas academias, né? E a minha intervenção no comentário dialoga com a mesa e também com a pergunta, com a observação do professor Glauco, com essa dificuldade de sair da camisa eurocêntrica, né? O que me parece é a modernidade, a emergência da modernidade, ela é tida como um projeto de emancipação do homem. Enfim, agora o homem pode dominar a natureza, ultrapassar seus limites. Enfim, a modernidade ela é vendida ao homem como um projeto de emancipação total, por meio do desenvolvimento técnico, por meio da ciência também. E isso levou, entre outras coisas, a uma arrogância ocidental, a uma arrogância ocidental moderna, de modo a hierarquizar os saberes. Então, tudo aquilo que não é científico, tudo aquilo que não tem o aval da ciência é inferior, certo? Os saberes indígenas, os saberes até mesmo dos ditos primitivos, esses saberes são hierarquizados, né? O que não tem o rótulo da ciência não tem autoridade. Então, me parece que essa questão de você não conseguir sair da camisa do eurocentrismo é colocado por essa hierarquia, né? Porque sim, os povos indígenas, os povos ditos primitivos, ou como os antropólogos do século XIX, eu acho, diziam os selvagens, né? Esses povos sim têm vida subjetiva, pensamento especulativo, têm aptidão para fazer filosofia, pensamento abstrato, e não só nós, brancos, ocidentais, modernos, né? O pensamento mítico, ele é equiparado também ao pensamento científico, né? O saber indígena, ele é equivalente ao nosso. O que acontece é que são sociedades diferentes, são preocupações diferentes, necessidades diferentes, né? O que se coloca para uma sociedade não se coloca para outra, mas isso não quer dizer que uma é complexa e a outra é simples. Uma está na luz e a outra precisa dessa luz, né? É ignorante, é simples. Então, a minha observação é essa, né? O pensamento, os outros saberes que não sejam científicos, eles, com seus sistemas, com suas classificações, eles também têm uma lógica racional. A racionalidade, o pensamento racional não é um apanágio da nossa civilização, né? Da nossa modernidade. Então, a minha colocação é mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou confuso. Tem ciência, todo índio tem ciência. Ó do campo que será, ó do campo que será. Tem a ciência divina, tem a ciência divina. No tronco do Jurema, no tronco do Jurema. Reia, reio, reia, 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 reio. Essa é uma música que fala muito sobre isso, que foi questionado. Conforme eu terminei, nós somos naturalmente inimigos de Estado. Não é porque uma postura ideológica. O índio, in natura, em sua vivência, em seu sentimento, no seu dia a dia, ele é anti-burguês, ele é anticapitalista. E é naturalmente anti-Estado. O Estado em si, ele sabe disso.
como eu disse assim, a tentativa de apagar a presença indígena, apagar a nossa presença física, que o genocídio é matar, vai lá e mata. Mas só esse ano aqui já morreram 8 tupinambá. Não teve nenhuma manifestação aqui na Oeste por isso. De 2009 até agora, foram mais de 30 índios tupinambás lutando pela terra. Não teve nenhuma manifestação em Ilhéus e Itabuna por isso. Então, em natureza, esse genocídio e o etnocídio, a tentativa de matar, como você disse, usou um celular, deixou de ser índio, usou um computador, deixou de ser índio, dominou a língua do branco, deixou de ser índio. E o professor Augusto costuma dizer até que olha que eu vou dizer, nós estamos num momento tão ruim, que até o processo demarcatório, que eu sou contra, a forma de como sabe como faz demarcação nesse país? Vamos supor que esse coletivo resolva ser índio. Aí precisa pedir para a FUNAI para mandar uma comissão de antropólogos para dizer se você é índio ou não. Foucault diz, em As Palavras e as Coisas, que dar nome, nominar, é exercer um poder. É exercer um poder sobre o outro. Veja que situação nós estamos. Nós, povos indígenas, não estamos nem lutando para avanço. A gente está lutando para manter o que tem. E isso que tem está em perigo, porque existe a PEC de 215 que manda para o Congresso Nacional Pluralista Evangélico a decisão final de demarcação. Não vai ter mais demarcação. Mas veja, o princípio autoritário. Nesse país, para dizer quem você é índio ou não, você precisa de um antropólogo para dizer se você é índio ou não. Olha que coisa. Ele já é autoritário. Então isso é uma imposição de poder. E bem do século XVI, Casé, aí chega o português, vamos supor que sou aliado português, desde o nível alto. Casé, quem é aquele? Alô? Poti é camarão. Potiara. Escreve aí, escrivão. Potiguara. É o povo potiguara. Talvez o potiguara nunca tenha existido. Casé, quem é aquele? Camacan. Aí escrivão. Camacan. Talvez o Camacan nunca tenha existido. Quem é aquele? Botocudo. Escreva aí, escrivão. Botocudo. E aí, vou falar uma coisa que nós índios sabemos. Vocês nunca vão nos conhecer. Ainda bem. Por quê? Porque tem segredos que não vai se revelar. Eu fico com meus parentes assim, quando tu vai na Olivença, a gente tira uma onda da sua cara. A gente fica satirizando você. Por quê? São segredos nossos que estão no linguajar. Nós, os tupis, os chucuru, nós vivemos em Tupinambá, tem uma família Tupinambá, né? Nós fazemos a antropofagia, que foi resgatada por Marta Andrade nessa bandeira moderna de 22, que é engolir a cultura do outro, reelaborar a cultura do outro, refazer a cultura do outro e fazer essa cultura do outro virar a minha cultura, sendo que a minha cultura não mudou. A cultura do outro mudou. Quando falam assim, um índio para ser índio tem que falar a língua, professor Augusto. Eu falo, você fala a minha língua, você não fala português não, abestalhado. Toró, é tupi, vai cair um toró, itororó, água bate na pedra, Itapetinga, Ipioca, não é Y, é I. Você nunca vai falar com a gente com a som nasal, que a professora me colocar o pregador aqui, não dá para colocar Y, I é água para a gente, Oca, água caseira, Iacema, nascida das águas, olha aí, Catu é bom, Aba, não é benedado, aua, para a gente é gente, aua, catuaua, você toma, é catuaba, fica igual a gente, nunca vai conseguir. Fica poderoso igual a gente. A língua portuguesa que você fala não é língua portuguesa, e isso é um dos eixos da minha tese de pós-doutorado. Você fala tupi, e fala guarani, e não sabe, né? Olha só, cuia, pipoca, boitatá, boi é cobra, tatá é fogueira, boitatá, cobra de fogo, boitatá. Olha só, você tem toda uma língua, muita gente pergunta, Casé, como que eu posso dar aula de história e culturas indígenas? A língua portuguesa, que é dita portuguesa, é a língua tupi. É nós que estamos devorando vocês, não vocês estão devorando a gente. É por isso que a gente resiste aqui há 16 anos.
Quando o pessoal fala aqui, não, que na universidade diz, ô Casetes, podiam ser tudo, mas não Tupinambá. Tupinambá não existe mais. O Tupinambá, segundo a tese de Florestan Fernandes, deixou de existir no século XVI. E aí eu falo, você já leu Michel de Certeau? As 1001 formas de reelaboração das pessoas que são do povo, que reelabora a cultura do outro e transforma. A antropofagia é nossa, a gente pegava o guerreiro inimigo, não prendia quem tem escravo entre índios. Para que vai querer um escravo? Não tem escravidão. O guerreiro inimigo podia ser mesmo do Tupinambá, viu? A parede sabe disso. Mas não é não, pedagógico da escola indígena. É paulada para todo quanto é lado. Pegar o guerreiro inimigo, comia, um ano depois, ele emprenhava uma índia, uma cunhado. A palavra cunhado é nossa. Cunhadismo, você vai pegar cunhado. Aí você devolve o inimigo e reelabora. E aí, sabe o que é interessante desse regime da antropofagia? Você reelabora ele e ele faz de volta. Aí, uma vez, ela sabe disso, uma antropóloga argentina fez do lado contrário da demarcação e disse: se eles forem no Tupinambá, nós estamos perdidos, os Tupinambás comiam gente. Aí a cacique Valdenice respondeu: ela que fique tranquila que a gente não comia qualquer coisa. Então a gente não comia, provavelmente o Tupinambá não comeria um branco. Tem um cacique ali que perguntava para ele: cacique, vocês Tupinambá continuam comendo gente? Ele falava: hoje a gente come, mas deixa vivo. Então, provavelmente um índio vai comer um branco, porque que valor não é churrasco, não é canibalismo. A antropofagia, que não se faz mais fisicamente, ela é cultural. Então, veja, a gente resiste nessa nova lógica, elaborando o campo todo. Então, esse eurocentrismo, que com certeza não posso negar que está tangente, a gente rompe com ele em todos os momentos. Por isso que a gente morre, gente. Por isso que mata índio doidado nesse país, por isso que, como o Augusto falou, nós guaranis. Eu também sofri um processo aqui na faculdade, eu e a Flávia com ela, porque uma orientanda nossa foi pesquisar o Catu, que considera como irmão, o Nicolas e Cláudio Magalhães. Aí o CONEP mandou o ESC abrir uma comissão de sindicância. Eu enfrentei uma comissão de sindicância aqui, que aí estavam 2 biólogos e um agrônomo perguntando para mim. A gente até sabe quem é Cláudio Magalhães, Catu e Nicolas. Agora, quem é esse caboclo Marcelinho? Eu falei: o caboclo Marcelinho não morreu, já não consegui entrevistar, não. Aí eu perguntei na comissão de ética, comitê de ética aqui, viu? Aí eu perguntei: tá bom, se eu não posso falar com meus parentes, também vocês não podem falar comigo sem autorização do órgão federal. E todo aluno que for falar comigo, eu não poderia responder. Então eu vou ter que dar aula mudo, porque sou índio, né? Então, veja só, essa lógica indígena, que quando tu vai em Olivença, vê lá como meus parentes falam, o caipira de São Paulo: eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja um bangalô. É um chitão e um chororó. Essas 1001 formas de resistência é que permite nós, povos indígenas, resistir. Ela é anti-burguesa, é anti-eurocentrista. Isso incomoda a lógica eurocêntrica, né, dessa elite branca brasileira, e do Estado e a lógica capitalista. Conforme eu disse, não estou dizendo. Você tem índio, infelizmente, que incorporou a lógica burguesa. Então, não vou ficar contando mentira aqui para vocês. Não vou mentir. Tem índio que incorporou a lógica burguesa. Também não vou dizer que não. Tem índio que tem carrão, né? Eu não vou falar deles não. Vou falar o índio in natura, ele é anti-burguês, por isso que ele incomoda. Né? Alguns exemplos disso: a Bolívia, a Constituição boliviana, né, dá liberdade agora aos povos a se autodeclarar. E aí, pega sua fala lá do Porto Seguro. Eu não me considero brasileiro. Eu não tenho nenhuma paixão de falar que sou brasileiro. Me perdoe. Eu não sou brasileiro. Eu sou índio. Né? Eu sou chucuru, eu sou tupinambá, eu sou índio. Esse país, esse Estado-nação tem que perceber que é formado por 305 povos. Eles sabem. E são povos como os bascos são na Espanha, né? Como os judeus são em vários lugares. E como povo eu tenho direito à alteridade, à autonomia e ao livre-arbítrio de autoadministração. O Estado sabe disso, por isso que a questão indígena, meu amigo, minha amiga, é mais profunda. Você tem que ficar na ignorância mesmo, porque nós afetamos o Estado e afetamos o poder econômico. Bolívia é um exemplo disso. Chiapas, os nossos parentes zapatistas, território livre de Chiapas.
Não há Estado mexicano, não existe Estado mexicano. Nós somos índios, são várias etnias entre Chiapas, se autodeclaram na sua cultura, na sua tradição. Os Mapuche, entre a Argentina e o Chile, se autodeclaram, né, independente. Lá no Silks, temos uma parente nossa, né, que está lá entre os Silks, está até uma faixa lá no Levante Silks. Eu me correspondo com ela, né? Aí ela está dizendo assim, Casé, cada vez mais cresce entre os Silks e os Dakotas a independência em relação ao Estado americano. Agora, para finalizar essa fala, eu como índio faço parte desse grupo, desse coletivo. Eu não estou falando com o Tupinambá. Porque esse diálogo intercultural ele tem um conhecimento que ele domina o outro. E você fazer com que esse conhecimento ele seja de igual para igual é muito complicado, né? Você falar com um indígena e falar que isso é ciência, o outro não acredita. Então, a pesquisa que eu fiz, minha pesquisação, cansava de ouvir, porque pesquisação não é ciência. Não é fazer ciência, não é investigação científica, não é investigação acadêmica. Então, para a gente conseguir dominar isso, lutar contra isso, é muito complicado, porque esse cientificismo está cercado, né? Ele vem para comprovar que isso aqui é ciência e isso aqui não é. Né? Esse diálogo intercultural é a Célia Collet, né? Célia Collet, ela discute muito sobre isso. Esse debate da interculturalidade. Quem é que está se sobressaindo? Quem é superior ao outro? A gente só está revertendo a situação que a Boaventura, né, traz muito bem. E o professor Gessen Vanilla, né, que estaria aqui hoje, ele traz assim, uma fala assim, que eu mais ou menos com esse sentido, porque está aqui nesse livro aqui é dele, que eu trouxe ele autografar, né, mas ele não veio. Esse livro eu utilizei para escrever a dissertação, ele é muito bom, a Educação para o Manejo do Mundo, se vocês quiserem isso, é de onde adquirir. E ele fala assim, nesse livro aqui, ele que usa a linguagem do branco para se defender. Porque nós, povos indígenas, nós usamos muito a linguagem oral. Nós defendemos muito pela linguagem oral. Não é à toa que as manifestações, né, as ocupações, nós utilizamos muito a linguagem oral. Nós temos muitos caciques que fizeram assim lá no Tupinambá, que eles falam muito bem, e às vezes na hora de escrever tem um pouco de dificuldade, mas falam, dialogam muito bem, vão para Brasília e tal, falam, participam de eventos, de congressos, de discussões, mas na hora de escrever eles têm um pouco de dificuldade. É natural dos povos indígenas, é uma característica nova. Mas se para dialogar com a sociedade eu preciso escrever, então eu vou ter que aprender a escrever. E aí é isso que a Ivanilva fala. Então eu tenho que usar a meu favor. Eu tenho que entrar na linguagem do branco para utilizá-la a meu favor. Né? Então é muito pertinente essa fala dele, quando ele fala isso. Então a linguagem oral é do povo indígena, sim, mas para eu dialogar com o povo branco eu preciso escrever, então eu tenho que aprender a escrever. Então é bem tipo isso, né? Eu tenho que estar sobrevivendo frente ao eurocentrismo, que não é fácil, né? É uma luta travada dia após dia. Bom, eu peço licença para também dar uma palavrinha, porque a tema me atinge. Eu prefiro, acho, para mim, mais confortável pensar o eurocentrismo, pensar colonialismo e colonialidade. Né? Os colonialistas estão aí pululando e diversas vezes nos pegamos pensando e agindo a partir de premissas colonialistas. Né? Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, também me chamar a atenção, na fala da Rita, quer dizer, a ideia de fixidez, a imagem do índio congelada. Né? Essa ideia de que, inclusive o próprio termo índio é perigoso se a gente usa ele de maneira naturalizada. Porque o próprio termo índio é uma classificação eurocêntrica colonial. Né? Em alguns países aqui pela América Latina, o Brasil ainda não rompeu com isto, os povos utilizam o genérico de se dizerem comunidades originárias, mas eles se definem pelo seu próprio nome, Mapuche, Diaguita, Seri, seja o que for. Né? Aqui tem isso agora em menor escala. Né? Agora eu vou aproveitar também e lembrar, todo mundo aqui já viu, quem mandou uma imagem aqui, o quadro Moema de Vitor Meireles. E várias pessoas, inclusive, dizem, meu nome é Moema porque é baseado na história de uma índia. Só tem detalhe. O que é que significa Moema em tupi? Mentira. Então, quando os caras no século XVI contaram que a Índia Tupinambá, que tinha liberdade sexual na sua conduta moral dentro do seu grupo,
tinha se jogado no mar e quase estilo Alfonsina y el Mar, aquela música belíssima argentina, morreu afogada por causa do português que voltou para Portugal. Gente, quem é o grande protagonista da história? Moema. Vamos rever que tem um código aí. Quem é o protagonista da história? Detalhe, a história é uma mentira. É uma coisa para a gente pensar. E o quadro Moema faz parte da pintura do período romântico. É o mesmo cara que pintou o quadro da primeira missa. O quadro da primeira missa não foi a fotografia enviada pelo WhatsApp em 1500, mas sim um quadro pintado em 1860, que faz parte do projeto do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil de embranquecer a história brasileira. E como foi escrito, com os pés na América e os olhos na Europa. Né? Isso aí é uma condição muito... Africano não foi considerado, até porque africano não era considerado sequer imigrante. A condição de escravaria não dava aos nossos ancestrais o crédito de ser imigrante. E também não era habitante da terra. Da mesma forma que algumas pessoas estão pesquisando escravidão ou índio, seja lá o que for, e vai encontrar, por exemplo, negros da terra. A professora Terezinha está aí, né, lida um pouco com isso também. Um outro detalhe, me permitam, essa concepção, você falou, acredito que o quadro, talvez, professor, tenha sido o quadro sobre o chefe dos bororenos de Iruguendas. Os caras, o maior black, estilo... Joe, você levanta aí, por favor, para eu lhe olhar, porque a aparência é muito próxima da sua... Sem óculos, evidentemente, né? A aparência é próxima dessa figura e, simplesmente, os caras são índios bororinos. Ora, por que o povo bororino, naquele contexto que o Guenas pintou, encaravam essa possibilidade de não ter uma identidade, um fenótipo congelado, e por que a gente só se pensa enquanto fenótipo congelado? Quer dizer, nesse momento seria complicado, porque as mulheres aqui presentes teriam que se vestir no mesmo modelo de roupa de saída social do século XVI para serem brasileiras, não ia dar nessa cadeira. Tá? Aquelas saias cheias de coisa e tal. E um outro detalhe, me permitam, quando o professor Senferior Florestan Fernandes, a própria história, as narrativas dos Tupinambarana no Amazonas, sobre a sua origem. Quer dizer, quem são os Tupinambarana? Os chamados falsos Tupinambá. E quando eles narram, coincide que vai bater na memória, que o Florestan Fernandes descreve, do Tupinambá na Bahia no século XVI, fugindo das pestes e por aí vai. Quer dizer, os caras correram tão desesperados que foram parar no Amazonas. Né? E, claro, tem uma série de elementos aí. Tem também uma fala da Tereza Mar, uma revista que foi publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a revista Bahia, de Educação Indígena, só saiu um único número. E tem um artigo dela que é português também é língua de índio, porque a língua do índio é a que ele fala. Né? Então, assim, descolonizar um pouco as nossas cabeças, eu acredito que é muito interessante. E, enfim, um outro detalhe a título de esclarecimento, o professor colocou, mas para ficar bem evidente, quer dizer, os antropólogos chamados para compor o laudo, e tem também os antropólogos do contralaudo. E não só antropólogo, inclusive eu cito o nome sem nenhum receio, hoje, inclusive, a maior regimentadora de pessoas para fazer contralaudo cansou de me ligar, porque eu ouvia não e depois passou a ouvir palavrões, eu xingo, né? É uma figura que a UESC ainda usou muito quando eu entrei aqui como professor em 1990, Angelina Garcês, que é uma figura de extremíssima direita, mamou muito em cima daqui. Se vocês pegarem a documentação de criação do SEDOC, os primeiros eventos aqui, a primeira seminário de pesquisa em 93, ela baixou aqui para a Baronesa. E aí o que é que acontece? São essas figuras que estão justificando toda uma história extremamente positivista, branca, de negação. Né? De negação. E aí é interessante a gente rever isso. Porque esses sujeitos foram influentes para criar muitos cursos aqui dentro, e não só criar cursos, a formação de mentalidades. Né? Isso é extremamente forte. E para não seguir, porque na verdade os colegas aqui estão... é também um outro detalhe, quer dizer... É interessante pensar que o próprio termo de primitivo e selvagem, eu ainda hoje não vou entrar em detalhes, mas enfim,
uma pessoa que esteve aqui pela UES, colega nossa, e conversando, você falou apenas outra pessoa que não leva a culpa do cartório, o professor Elvis, de História, que a gente se conhece desde o tempo de graduação lá nos anos 80, Salvador, Bahia. E aí, simplesmente, ele na época trabalhava com disciplina de arqueologia. E eu estava fazendo pesquisa com os Pataxó, e convivendo com os Pataxó, etc, etc. E uma professora, que eu não citaria o nome nem sobre tortura, ela chega, eu não vou dizer disciplina, se entrega o jogo naquela época. Essa pessoa não está aqui na UES já há muito tempo, há bem mais de 10 anos, e mais que isso. Simplesmente ela encontra ele e Elvis, ela fica emocionada e propõe que a disciplina dela, uma disciplina introdutória de alguma coisa, podia ser ministrada aula junto comigo e com Elvis, só que um detalhe, numa aldeia indígena. E aí ela olha para mim e fala a seguinte frase que me marcou: Augusto, os seus índios já estão no Neolítico? Aí eu olhei e disse: eu não tenho índios. Aí ela fez: sim, mas já estão no Neolítico? Eu disse: eles são contemporâneos? Aí ela não conseguiu entender o processo, vira para Elvis e diz: Elvis, pode ter na aldeia de Augusto, eu tenho uma aldeia que eu lhe dou de presente, né? Pode ter na aldeia de Augusto uma aula de arqueologia viva. Eu fiquei preocupada, porque vai que alguém pesquisasse dinossauro, né? Podia ter um dinossauro ambulante numa aldeia indígena, talvez. Veja, isso é um problema sério, porque pensar povos primitivos, o que é primitivo, o que é primeiro, ficou lá atrás. Todos os povos que habitam os dias de hoje, todos nós somos contemporâneos. O sentido de primitivo é um sentido extremo de preconceito, né? E o termo selvagem ainda antecedeu a isso. É bom lembrar que a ideia de selva, na origem da palavra, tem também como aquilo que não é catecúmeno. Assim, quando a gente vai assistir o filme de Aladim, a ideia de deserto, ou seja, é aquilo que é afastado da civilidade. E a figura do indígena sempre foi colocado isso, né?